Oi, gente, voltei. Olha só o que eu tenho aqui para conversar com vocês neste dia de hoje. Veja bem. Opa, um livro de cabeça pra... Ai, gente, não tem tempo. É tarde da noite, eu tô cansado pra cacete. Como é que você tá? Tudo bom? Me conta aqui como é que tá essa vida. Hoje a gente vai conversar sobre você já teve uma família? Ponto de interrogação. Do nosso querido Bill Clegg. Bill Clegg, que para mim, um dos melhores escritores de autoficção que eu já tive a oportunidade de ler. Ele escreveu 2 livros que eu gosto muito, que abriram as portas da autoficção para mim, que foi O Retrato de um Viciado Quando Jovem e 90 Dias, que contam basicamente como foi a experiência dele ali numa dinâmica de autoficção, ou seja, né, você deve saber já o que é autoficção, né? Eu não vou ficar me repetindo aqui. Onde ele conta como foi a experiência dele viciado em crack. Ele era um editor de livros. Não é editor, tem um outro nome que eles usam que eu acho muito bonito, que eu vejo nas séries. Não vou lembrar agora. Mas ele afunda no crack, por volta ali de 2001, alguma coisa assim. E ele conta como foi toda essa experiência de fundo do poço no Retrato de um Viciado quando Jovem. Eu já tenho vídeo aqui no canal, inclusive, vou deixar linkado aqui. Que tudo, né, poder dizer isso. Vou deixar linkado aqui. E no 90 dias ele fala sobre o processo de recuperação dele. E é 90 dias justamente porque existe essa janela de tempo, digamos assim, que é um período em que, se você passar dele, você pode se considerar em recuperação. Algo nesse sentido, digamos assim. Muito bom. Gente, é o tipo de leitura que você, sabe, dá aquela angústia, você vai lendo, você não consegue soltar a página e você um acontecimento atrás do outro, o cara só vai afundando, e você não consegue largar o negócio, vai sentindo aquela angústia ali junto com ele. E o pior de tudo, é uma sensação que eu acho que se intensifica ainda mais, porque você está lendo um relato de uma pessoa que passou por aquilo. E aí ele gravou, é ótimo, né? Ele escreveu esse primeiro romance dele, romance de estreia, que se chama Você Já Teve Uma Família? Eu comprei faz muito tempo, tinha começado a ler, não tinha curtido muito, por quê? Porque logo de cara eu tava esperando uma coisa que era totalmente diferente do que a experiência que isso aqui me proporcionou. O livro começa da seguinte maneira, veja bem. Um casamento, uma explosão, várias pessoas mortas. Você olha para essa situação e pensa: alguém fez isso. Eu preciso descobrir quem foi. Eu sei que você vai pensar isso, porque foi isso que eu pensei. A gente com o miolo da cabeça todo carcomido por TikTok e Colin Hoover, a gente pensou logo isso. Eu já saí aqui, ó, desesperado. Ai, que horror. Fala mal da Colin Hoover, coitado, não tem nada a ver. Mas sabe o que aconteceu? Eu tinha saído de uma leiturinha de Agatha Christie, e aí, assim, é aquela coisa. Foi um mordomo atrás da janela. E aí eu tava nessa vibe, sabe? Aí eu comecei a ler e falei: quem foi que explodiu esse casamento? A gente vai ter que descobrir. Venham comigo. E aí comecei. Não ia, e eu não conseguia catar nada, e nada que me passavam aqui me dava informação suficiente. Eu comecei a ficar pistola e desanimar. Eis que cheguei num ponto que parei e pensei: talvez não seja isso que esse cara esteja querendo passar. E aí, depois dessa viradinha de chave, isso eu já estava ali nos 30% da leitura, foi que eu realmente percebi que ele não estava a fim de mostrar quem tinha feito aquilo, por que aquilo tinha acontecido, nada desse tipo. O negócio dele aqui era outro, o negócio dele era mostrar relação entre pais e filhos, preconceitos, como as pessoas lidam com o luto, como mães lidam com o luto, o que é uma mãe em luto. É uma coisa muito forte de você parar e pensar, né? Não existe nem nome para o que é uma mãe enlutada. Uma mulher que perde um marido é uma viúva. Cara, aí eu afundei. Entendeu? E aí você mergulha nisso aqui e é uma coisa muito bem escrita, tá? No início, enquanto eu tava nessa vibe de querer ir atrás de quem tinha causado a explosão que matou várias pessoas de uma família, tarará, eu tava achando o negócio bem enrolado, bem amarrado, muito. Sabe? Não sei o que significa isso, mas eu acho que você vai entender. Muito cheio de dedinhos, muito requintado, eu acho que essa é a palavra. Pra um livro que aparentemente ia me entregar um plot. Eu acho que essa Acho que esse é o problema da gente, né? Na maioria, você vicia em leituras mais simples, coisinhas mais passadão, assim, que você faz uma leitura quase dinâmica e você segue, às vezes se joga em várias leituras ou em novas leituras, achando que aquilo vai estar em todos os livros. Nem todo livro tem isso, né? E aqui é um dos casos. Quando eu virei essa chavinha, aí eu dei essa mergulhada e aí o negócio ficou super internalizado, mas muito interessante, muito pesado também. Ele construiu uns personagens de uma forma tão legal aqui, uns personagens com tanta camada, tão gente identificável, assim, que eu fiquei, assim, feliz, porque, assim, é difícil você olhar pra gente que escreve autoficção, escrevendo romance. Não sei se é difícil é a palavra, assim, mas eu tenho a sensação, quanto mais eu leio autoficção, assim, porque eu passei por um momento em que eu gostava muito, hoje eu já não gosto tanto, tem um ou outro autor que eu
acompanho e tal, tipo Eduardo Luiz, você começa a perceber que em algum ponto chega um lugar, a gente chega num lugar com esses autores onde você sabe que, assim, cara, não tem mais o que você contar da sua família, das suas experiências pra vender livro. Então tá na hora de você começar a escrever alguma coisa mais ficcional. Tem gente que vai pra esse lugar, tem gente que não consegue ir, tem gente que vai e faz bem, tem gente que vai e eu não sei se dá muito bem ou se funciona. E eu acho que é desafiador mesmo. E eu tenho uma consciência muito clara de que deve ser muito difícil você criar personagens, você criar camadas nesses personagens, personagens que sejam complexos. E é muito interessante porque no nível em que esse personagem se torna mais complexo em camadas, em profundidade, é o mesmo nível em que você consegue identificar ele como uma pessoa, gente como a gente. Porque é isso, eu acho que no fritar dos ovos, né, numa livre tradução assim, é isso. A gente, enquanto pessoas, podemos aparentar ser coisas muito simples e tal, mas todo mundo é muito profundo em algum nível. Eu, pelo menos, espero, gostaria que fosse, não sei, já aí também, já não sei, não dá pra dizer por todo mundo, né, mas somos pessoas, somos complexos como pessoas. Faz sentido? Eu já enlouqueci, eu acho que eu enlouqueci a essa altura da noite. E aí o ponto aqui é o seguinte, galera. A gente tem duas personagens que são, pra mim, o epicentro dessa história, que é a June e a Lydia. E o rolê todo aqui gira em torno de como elas lidam com as mortes das pessoas mais importantes da vida delas, das vidas delas ali naquele casamento. A gente fica sabendo de cara quem foram as pessoas que morreram e tal. E aí a gente tem uma dinâmica familiar que é um meio é um emaranhadinho ali que é bem coisa de cidade pequena, mas que me lembrou muito uma série muito antiga da Globo que se chamava Casos e Acasos, se eu não me engano, onde os personagens começavam os episódios sendo pessoas totalmente aleatórias e em algum nível do episódio as histórias começavam a se emaranhar e quando você via tudo estava de alguma forma conectado e aqui a gente vê uma dinâmica que eu achei meio parecida. Ponto interessante aqui na construção desse rolê. A gente vê e descobre quem são esses personagens que morreram através dos relatos de outras pessoas, das pessoas que ficaram, né, que sobreviveram ao acontecimento. E eles fazem uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver na vida real, que é santificar a pessoa simplesmente porque ela morreu. Aqui isso não acontece. E isso não acontece a nível de você estar ouvindo a pessoa ser deconstruída ali na sua frente pelo olhar da mãe. Nem ela santifica essas imagens. Não. Eram filhos que eram pessoas e, como pessoas, eram muito falhas, tinham muitos comportamentos chatos, ruins, esquisitos e que faziam com que o nosso relacionamento não fosse muito legal enquanto mãe e filhas. Uma outra coisa que a gente vê aqui também é a percepção de alguns personagens terceiros ali que estão ao redor da história, que logo no início, principalmente, vai dando pra gente uma noção do quão trágico foi esse acidente. E de como essas pessoas que morreram, pela visão de quem tá de fora, tem sempre aquele gostinho, aquela sensaçãozinha de tão bom, tão legal, tão jovem, partir tão cedo. E quem realmente conhecia esses personagens constrói ele de uma forma muito mais humanizada. Enfim. E eu vou fazendo sempre muitas anotações enquanto eu faço a leitura. Eu peguei esse hábito de ficar rabiscando bastante o livro. Faço isso com lápis para depois poder apagar se eu for emprestar o livro para alguém, ou for doar, ou for vender, fazer qualquer coisa. Mas eu faço muitas anotações para ir captando ali o que eu tô percebendo. Olha, isso aqui tá cheio de rabisco. Olha a quantidade de rabisco. E eu vou fazendo isso para poder captar um pouquinho do que tá me pegando ali, do que me impactou naquela situação. E uma coisa que fica muito forte aqui pra mim, quando eu fechei a última pagininha, foi uma sensação que eu particularmente não vivi, espero não viver tão cedo, Senhor, se estiver me ouvindo, por favor, que é uma sensação de que a morte pode encerrar pessoas, mas ela não encerra as relações que essas pessoas tinham e deixaram aqui. Mesmo na ausência dessas pessoas, essas mães, principalmente, porque tudo gira em torno delas, e especificamente da June, a personagem que eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui, como a ausência dessas pessoas se tornou, de certa forma, algo com que essa personagem se relaciona. É o que ela tem para se relacionar. Nesse espaço que era onde existia sua filha, onde existia o seu filho, sabe? Então isso é uma coisa que é muito, muito esquisito e desconfortável e triste, assim. Se você para pra pensar, é um oco emocional que não tem muito como descrever. Mas quem são essas famílias? Quem são essas personagens? Aqui a gente tem a primeira personagem que a gente tem contato, que é a menina Lydia.
A Lídia é uma daquelas mães legais, uma mãe descoladona, uma mãe. Ela tem um comportamento que me lembra muito aquelas mães de filme dos anos 90, que era descolada, legal. Ela me passa uma vibezinha meio Lorelai de Gilmore Girls, só que tendo vindo de um lar que foi totalmente disfuncional e que moldou e zoou toda a cabeça dela sobre o que esperar de um homem num relacionamento e o quanto ela coloca em jogo a segurança dela, a segurança do filho dela, pra manter por perto homens que são lixos radioativos, assim. Sabe? Acho que você já captou. Mas ela tem aquele jeito de ser uma mãe bonita, ela é uma mãe que teve um filho muito cedo, o filho cresceu e ela parece ser, sei lá, prima, irmã desse filho, e enfim. Ela passa muito essa vibe. Só que ao mesmo tempo, ela tem esse comportamento que é um comportamento péssimo, porque mesmo num lar super disfuncional, ela criando esse filho sozinho, que é o filho dela é o Luke destoa daquele cenário. Ele é um menino que cresce com muito tino, com muito foco em melhorar de vida, em evoluir, conseguir coisas legais pra eles, qualidade de vida, sabe, coisas desse tipo. E aí o que que acontece? Em um determinado momento você vai descobrir que por causa dela, da Lídia, o Luke termina entrando numa cilada, um rabo de foguete absurdo que é ir pra cadeia literalmente por causa de um crime que ele não cometeu, que tinha mais a ver ali com um cara com quem a Lídia estava saindo e que ela, para defender esse cara, termina enfiando o menino numa cilada e ele vai preso. Eu tô contando isso, não dá nem pra considerar spoiler, porque isso é explicado de uma forma muito rápida pra gente, no capítulo em que isso é explicado, e o rolê todo é mais importante, assim, se mostra mais robusto e com muito mais camada, quando ele escreve sobre como ela e ele estão reconstruindo a relação que eles tinham depois que ele conseguiu sair da cadeia e está reconstruindo a sua vida. Porque ele está conseguindo, mesmo com essa mancha, né, na sua ficha, numa cidade pequena, onde todo mundo sabe de todo mundo, onde você arrasta seu passado atrás de você como se fosse um rabo de lata, ele tá conseguindo se reconstruir. Aí, o que que acontece? A gente tem a June, que no início do livro, a gente encontra ela no primeiro capítulo fugindo de algum lugar, e você fica com aquela sensação, eu fiquei pelo menos a sensação de que ela tinha alguma coisa a ver com a explosão, que vitimou as pessoas e tal. Fiquei com aquela sensação e fui captando e fui tentando cavar ali naqueles capítulos alguma coisa que incriminasse ela, mas logo você descobre que não, você descobre que ela, pela carga que ela tem, pelo peso, ela arrasta correntes por onde ela passa, você vê que ela tem mais de vítima daquela situação do que o contrário. Mas por que que ela tá fugindo? E aí no decorrer dos capítulos você vai entendendo, né, o peso que essa personagem carrega, porque ela nessa explosão perdeu a filha, perdeu o ex-marido, perdeu o futuro genro e perdeu também o seu namorado. E aí é uma coisa muito doida, porque assim, o que que sobra pra essa mulher? Ela vem de uma dinâmica onde, apesar de ter dado um basta numa situação de muito desrespeito na vida privada dela ali, na vida em família dela, que era uma família que tinha toda uma pompa, sabe a família nos moldes tradicionais? Ela descobre que o marido estava traindo ela com uma garota super mais jovem, ela termina com ele, ela não tinha já uma relação muito boa com a filha, e quando ela termina essa relação, a filha, ao invés de apoiar, meio que fica. Acha aquela atitude meio demais e critica muito ela, tem um comportamento meio, sabe, se coloca contra a mãe dela, apesar de tudo. O marido acha que ela tá fazendo tempestade em copo d'água, tem toda aquela situação. E aí a coisa piora ainda mais porque ela começa a se relacionar com um rapaz que é muito mais jovem que ela. E aí toda aquela crítica do ex-marido da filha também cai sobre ela, com esse adicional. E ela, com esse olhar, né, de pessoas muito próximas que deveriam apoiá-la, criticando ela, ela começa a desenvolver aquele medo das pessoas também olharem para aquela situação e acharem meio caricato uma mulher muito mais, né, madura ali, se envolvendo com um cara que tinha, sei lá, metade da idade dela, e o que que as pessoas diriam, e que é uma coisa que é uma realidade muito de quem mora em cidade pequena, sabe, esse receio de que o que as pessoas vão falar. E aí acontece essa tragédia e ela perde de uma vez só todas essas pessoas. O que que sobra dessa personagem? Do que a gente pode chamar uma pessoa que teve tanta perda de uma vez só? E aí, a partir desse momento que você descobre esses contextos, a narrativa toda passa a ser essa viagem, né, esse passeio sobre o luto dessas duas mulheres e de como elas estão reconstruindo ou se reconstruindo ou só existindo literalmente, porque existe também, acho que tem um momento em que alguém fala nesse livro sobre como a gente espera e tem um anseio de ver uma pessoa que está em luto se recuperar rapidamente, não necessariamente para que ela fique bem, mas porque eu quero parar de me sentir angustiado por saber que ela está vivendo um luto. Olha que absurdo. E aí tem essa coisa, a gente meio que
acompanha essas mulheres vivendo os seus lutos das formas mais profundas possíveis, só existindo ali, sabe, vendo os dias passar sem rumo, enquanto tentam assimilar aquilo ali. Tem outros personagens que aparecem aqui no meio do rolê, tem uma personagem específica aqui que é gerente de um hotel, onde essas personagens passam em algum momento ali nessa viagem, nessa jornada ali para poder diluir esse luto, né, e viver esse momento, e estão super perdidas. E é uma personagem muito interessante porque é um personagem que tem um comportamento muito padrão de acolher essas pessoas que chegam lá quebradas. E eu achei muito simbólico que esse lugar onde isso acontece é um hotel, porque é justamente um lugar onde as pessoas estão de passagem, onde as pessoas chegam para não ficar muito tempo, sabe? Onde não se existe, não se tem raízes, ninguém tem raízes ali, né? E elas chegam com todo esse peso naquele lugar e elas ficam nesse lugar. Elas não, acho que uma dessas personagens só é quem chega e se instala naquele lugar. E começa a ser meio que acompanhada, cuidada por essa gerente do hotel, que é uma personagem bem interessante, assim. Eu fiquei com uma sensação também de que existe uma aurazinha, assim, que meio que envolve todas as personagens, as femininas da história, sabe? Uma sensaçãozinha de uma sororidade que acontece ali, sobre como parece que existe uma empatia muito natural nas mulheres em sentir e se colocar no lugar de uma outra mulher que está passando por uma situação parecida, sabe? Eu fiquei um pouco com essa sensação, porque todas as personagens mulheres em quem o livro se aprofunda minimamente têm essa sensibilidade pela situação, e esse cuidado e essa aurazinha, assim, de envolvimento, respeito. Achei interessante. Vendo de cultura pop, onde a única coisa que a gente vê é a mulher sendo colocada como rival o tempo todo, achei interessante. A escrita às vezes é um pouco arrastadinha? É um pouco arrastadinha. Ele não se acelera. Não tem muitas páginas, ele não fala mais do que o essencial. Só que a forma como ele escreve tem esse ritmo que é um ritmo muito dele. Ele não se apressa para contar as coisas, ir nos lugares que ele precisa ir. É uma leiturinha mais contemplativa mesmo. Ele parece que confia de que a pessoa, para estar naquela altura do livro e não ter desistido, ela se submete, digamos assim, a ser mais contemplativa aí naquele lugar onde ele está apontando e mostrando aquilo que ele quer que você veja, sabe? Então, é o tipo de leitura que você não pode ler com pressa, o que é muito difícil quando a gente tá com a cabeça carcomida por TikTok, não é mesmo? Vamos ser sinceros. Mas é muito legal também, porque eu acho isso muito interessante. O autor dá para cada personagem esse espaço que ele acredita ser o necessário para mostrar ao que ele veio, para mostrar quem é ele enquanto personagem ali, sabe? Eu acho isso gostoso, assim. Eu acho que nesse nível de escrita aqui, é um luxo que o autor pode se dar. E aí, no final, uma coisa que eu achei muito interessante, assim, é como ele dá um cavalo de pau, digamos assim, num termo muito popular, como o Bill Clegg dá esse cavalo de pau na narrativa, onde ele começa com um tema que aparentemente é absolutamente o epicentro desse rolê, que é essa explosão que causou várias vítimas, e que você sai desesperado querendo descobrir o que aconteceu e tal, e ele termina explicando o que causou essa explosão, e é uma coisa que você olha e fala: você tá me zoando. Só que é um você tá me zoando no sentido de é idiota, é besta, mas assim, também eu tô cagando pra esse detalhe depois de tudo que eu acompanhei e vi desses personagens. Nem lembrava mais o que tinha. Sabe? Tipo, vira uma coisica de nada. Acho que o protagonismo mesmo do rolê aqui é essa ausência e como essas pessoas que sobraram depois disso lidam com essa ausência. E essa ausência ela é tão desesperadora dessas pessoas que não estão mais ali, que morreram, que é quase como se ela fosse uma personagem mesmo que tem um nome. Enfim, é pra todo mundo? Todo mundo vai gostar? Obviamente não. Não existe uma unanimidade, não é mesmo? Mas se você quer ler uma coisa com mais calma, se você quer dar aquela freada, sair dessas leituras fast food, assim, que a gente tem. Sabe essa leitura que a gente quer fazer pra não pensar em nada, só pra dar uma. Tirar a cabeça do algoritmo, e esse é o caminho. Mas é aquela coisa, assim, se o tema luto, se isso te pega por um lugar esquisito, te deixa mal, talvez seja o tipo de leitura que você olhe e fale, talvez não seja pra mim. Não sei se fez sentido, nem sei se quero que tenha feito sentido, mas é o que eu senti e é o que está sendo passado aqui pra você. Então, se isso te despertou interesse, você já teve uma família de Bill Clegg, é uma opção interessante pra você. Se joga que eu acho que você vai gostar. Acho que é isso, já tem uma cacetada de vídeo pra editar aqui, então assim, a gente se vê no próximo vídeo.